Fala galera! Pessoal, nessa aula vou comentar com vocês sobre a distribuição binomial. É um tipo de probabilidade, tá? Ela também é conhecida como lei binomial de probabilidade, correto? Então, sim, antes da gente aprender sobre a distribuição binomial, eu quero comentar com vocês sobre os ensaios de Bernoulli. O que é o ensaio de Bernoulli? Olha só, consideremos um experimento que consiste em uma sequência de ensaios independentes, isto é, ensaios nos quais a probabilidade de um resultado em cada ensaio não depende dos resultados ocorridos nos ensaios anteriores e nem dos ensaios posteriores. Ou seja, ensaios de Bernoulli, eu vou fazer experimentos onde eles serão independentes, tá? Eu vou fazer um ensaio agora, ele não depende do que aconteceu no ensaio anterior e nem o ensaio posterior. Eles são independentes. Continuando. Em cada ensaio podem ocorrer apenas dois resultados. Um deles que chamaremos de sucesso e o outro que chamaremos de fracasso, tá? S de sucesso e F de fracasso. A probabilidade de ocorrer sucesso em cada ensaio chamaremos de P. Então a probabilidade de ocorrer o sucesso é P. Se a probabilidade de ocorrer o sucesso é P, então a probabilidade do fracasso chamaremos de 1 menos P. Lembra? Por quê? Porque a probabilidade do sucesso e do fracasso é 1. Então, se a do sucesso é P, a do fracasso será 1 menos P. Tá? Deixa eu exemplificar para vocês aqui como funciona essa questão aqui de sucesso e fracasso. O que seria esse ensaio de Bernoulli? Tá? Então, aqui, o sucesso e o fracasso eles são complementares. Tá? Então, se o sucesso é P, o complementar vai ser o quê? Vai ser o complementar do P. Vai ser o quê? 1 menos P. Porque a soma dos dois tem que dar 1, né? Ou seja, 100%. Vamos lá, exemplos. Ó. No lançamento de um dado, eu quero que saia valores maiores que 4. Quem são os valores maiores do que 4? 5 e 6. Então, ó, 5 e 6 é o meu sucesso. E 1, 2, 3 e 4 é o fracasso, tá? Essa questão de sucesso e fracasso é só para fazer uma separação, tá? Opa, faltou essa aqui, né? Aqui, isso, faltou um S aqui e também aqui embaixo. Isso, agora tá pronto, tá certo. Olha só. Então, o sucesso é o que, na verdade, são os eventos favoráveis, né, que nós aprendemos lá anteriormente. Os eventos favoráveis, que é o meu sucesso. Eu quero que saia valores maiores do que 4, ou seja, 5 e 6, tá? Que é o meu sucesso. E o fracasso é 1, 2, 3 e 4. Entendeu? E os dois são complementares. A probabilidade desse aqui é 2 sobre 6. E a probabilidade desse aqui é 4 sobre 6. Se eu somar 2 sobre 6 com 4 sobre 6, vai dar quanto? Vai dar 1. Correto? Aqui, ó. No lançamento de uma moeda, eu quero que saia cara. Então, cara é o meu sucesso e coroa é o meu fracasso. Correto? Então, ó, os dois são complementares. Certo? Eu vou fazer o lançamento da moeda. Eu tenho dois resultados. É cara ou coroa. Então, meu sucesso é o que eu quero que saia, né? Que é cara. Então, a probabilidade de sair cara é o quê? 1 sobre 2. De coroa, 1 sobre 2. Se eu somar 1 sobre 2, vai dar 1. Tá vendo? Então, eles são complementares. Só que assim, ó. Os ensaios de Bernoulli é apenas para um acontecimento. Eu posso pegar, por exemplo, aqui, ó, essa minha moeda e lançar ela quantas vezes eu quiser. Eu faço o lançamento da moeda, eu tenho um ensaio de Bernoulli. Faço novamente o lançamento da moeda, eu tenho outro ensaio de Bernoulli. E vou fazendo assim. Ou seja, esses ensaios são independentes. Por exemplo, eu lanço a moeda a primeira vez. Eu tenho a probabilidade de sair cara e a probabilidade de sair coroa. Né? O meu sucesso é o que? Sair cara, mas pode acontecer de sair coroa. Então eu tenho sucesso e fracasso, certo? Quando eu faço o lançamento da moeda pela segunda vez, a probabilidade da primeira vez ela é independente. O segundo lançamento não depende do primeiro lançamento e assim sucessivamente. Então isso é o ensaio de Bernoulli. Só que assim, ó, quando você faz apenas um acontecimento, ou seja, apenas um lançamento da moeda, nós temos o que? O ensaio de Bernoulli, nós temos o Bernoulli. Agora, quando a gente faz vários acontecimentos, ou seja, vários lançamentos, né? Eu vou considerar todos os lançamentos. Aí eu tenho o quê? Eu tenho o quê? A distribuição binomial. Então, quando você faz um acontecimento, é Bernoulli. Quando você faz vários acontecimentos, ou seja, vários ensaios, né? E considerando todos eles, aí eu tenho a distribuição binomial. Por isso nós vamos estudar a distribuição binomial, tá? Mas primeiramente nós entendemos o que são os ensaios de Bernoulli. Vamos lá. Agora vamos entender o que é a distribuição binomial. Tá aqui, ó, distribuição binomial. Um experimento aleatório ocorre N vezes, ou seja, várias vezes.
nas mesmas condições, em cada uma das vezes que o experimento for realizado, as probabilidades de ocorrência dos resultados A e B não se alteram, ou seja, são independentes, né? Um resultado não altera a probabilidade de ocorrência do outro, ou seja, são independentes. Então, nós já entendemos isso aqui. Então, ó, distribuição binomial são vários ensaios de Bernoulli. Então, para isso, nós temos uma fórmula aqui, que ó, P, né, de K é igual a K, ou seja, um binomial, isso aqui é um número binomial, tá? Lembra, ó? Quando você tem assim é binomial. Se você tivesse uma barra aqui, teria uma divisão, mas quando não tem barra, é um número binomial. Aí, para isso, nós temos que resolver esse binomial através da fórmulazinha do binomial. Que multiplica, aqui é P maiúsculo, tá? Que é a probabilidade disso aqui tudo. Agora aqui eu tenho um P minúsculo, ó, P elevado a K, tá vendo? Que multiplica 1 menos P elevado a N menos K. Lembra aqui, ó, a probabilidade de ocorrência do sucesso tá aqui, ó, é P. E do fracasso é 1 menos P. Então, eu gosto de substituir esse Pzinho aqui pela letra S para indicar que aqui está o meu sucesso. E 1 menos P eu gosto de substituir por F, que representa o fracasso, tá? Tanto é que aqui nas fórmulas, olha só essa resolução aqui, eu tenho aqui, ó, S e F, tá? Sucesso e fracasso, tá bom? Vamos entender aqui. Primeiro, esse Pzinho aqui, ó, é a probabilidade de ocorrer o A. Então, voltando aqui no nosso exemplo aqui, o sucesso é o A, evento A, e o fracasso é o evento B. Nesse caso aqui, ó, qual a probabilidade de ocorrer o sucesso? 2 de 6. Qual que é a probabilidade de ocorrer o fracasso? 4 de 6, ou seja, 2 sobre 6 e o fracasso é 4 sobre 6, né? Então, a probabilidade do sucesso aqui é 4 sobre 6. Se eu fosse resolver isso daqui, ó, seria o quê? Seria aqui, ó, 2 sobre 6. E aqui no lugar do 1 menos P seria 4 sobre 6, tá bom? Então a probabilidade de ocorrer o A e aqui o 1 menos P é a probabilidade de ocorrer o B. Ou seja, o Pzinho aqui é o meu sucesso e a probabilidade do sucesso. E o meu 1 menos P aqui é a probabilidade do fracasso, tá bom? Agora, se A ocorrer K vezes, o B ocorrerá N menos K vezes. Ou seja, se o acontecimento do evento A ocorrer, ó, K vezes, o do B vai ser N menos K. Certo? Então isso aqui é uma informação que o exercício vai ter que me fornecer, tá? Aqui ele não fala quantos acontecimentos vai acontecer, não, tá? Quantos acontecimentos vai ocorrer, mas o exercício vai me fornecer. A partir do momento que nós formos fazer o exemplo, aí você vai entender essa parte aqui, ó, do A e o B acontecerem, tá bom? Porque o exercício vai te falar, eu quero que o A aconteça, por exemplo, você vai fazer, por exemplo, 10 lançamentos de moeda, eu quero que o A aconteça, por exemplo, 3 vezes. Então, a quantidade de vezes que o A vai ocorrer é 3, e o B vai ser quanto? 7. Ou seja, se o A acontece K vezes, ou seja, 3 vezes, o B vai acontecer o quê? O total menos o K. Então, esse aqui acontece 3 vezes, esse aqui vai ser quanto? 10 menos 3, que vai dar 7. Tá? Então, basicamente é isso aí. E PK, que é o que o exercício calcula aqui, é a probabilidade do A ocorrer K vezes, ou seja, é a probabilidade do A acontecer a quantidade de vezes que o exercício citou, tá bom? Ó, P é igual a sucesso e o menos P é o fracasso, como já foi dito aqui. Então vamos para a prática que vocês irão entender o funcionamento de distribuição binomial. Olha só, exemplo 1. Em uma prova de 10 questões, com 5 alternativas cada. Então tem, né, 10 questões, tem A, B, C, D e E. 5 alternativas cada questão. Um aluno que nada sabe a respeito da matéria, chuta uma resposta para cada questão. Olha só, pessoal, nós estamos vivendo uma realidade nessa questão aqui, ó. Então eu vou mostrar para vocês a probabilidade, né? Quando você vai pegar uma prova onde você não sabe nada, você vai chutar. Aí fala assim, ó. Qual é a probabilidade dele acertar exatamente 6 ao chutar todas? Ou seja, eu vou fazer uma prova de 10 questões, onde eu tenho 5 alternativas em cada questão. Eu quero saber a probabilidade, ao chutar todas as minhas questões, eu quero saber a probabilidade de eu acertar 6. Gente, isso aqui nós estamos trabalhando com probabilidades. Não significa que você vai fazer uma prova de 10 questões e chutar e acertar 6, não. Isso aqui é probabilidade. Nós estamos calculando, né, a chance que você tem de acertar 6 questões ao chutar todas, tá? Então, olha só. Eu tenho aqui um exemplo. Ó, eu tenho aqui, ó. Vamos supor que eu vou acertar 6, ó. 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, eu acerto as 6 primeiras e erro, né, as 4 últimas, tá? Mas
não vai acontecer só dessa forma. Eu estou trabalhando com as possibilidades que eu tenho aqui, né? Pode acontecer assim, ó, os meus 6 acertos estarem no final. Pode acontecer assim, ó, eu acerto 2, erro 1, acerto 2, erro 1, acerto 2. Então pode ser assim, pode ser intercalado, acerto, erro, tá vendo? Então pode acontecer de diversas formas. Aqui eu coloquei apenas uma para você entender como que pode acontecer. Então, o que eu vou ter que trabalhar aqui nisso aqui? Eu vou ter que trabalhar combinações, tá? Então no caso aqui eu tenho, ó, 10 elementos onde eu vou combinar o que? De 6 em 6, tá? Eu vou ter combinações assim, ó, 6 seguidamente, pode ser intercalado, pode ser 2A, 1E, 2, acerta 2, erra 1, acerta 2, ou então assim, acerta 1, erra 1, acerta 1. Então assim, eu vou fazer todas as combinações aqui. Então eu vou ter que trabalhar com o quê? Com análise combinatória. O quê? Combinação. E lembrando, pessoal, que o número binomial aqui, a formulazinha que pra gente calcular o número binomial é o quê? É a mesma forma da combinação. Por isso que nós temos aqui, ó, na fórmula tem um binomial. Então vamos aqui agora resolver, né? Vamos colher as informações fornecidas pela questão, né? Já que agora nós sabemos, né, que essa aqui é uma opção que eu tenho, né, de acertar 6 e errar 4, né? Tem várias outras opções. Então vamos colher as informações aqui. Primeiro, quando a gente for resolver a questão de distribuição binomial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que fazer ensaios separados. Então, quando eu vou fazer a probabilidade do eventual, eu vou ter que fazer ensaios separados. Por exemplo, ó, eu vou resolver uma questão. Primeira questão. Nessa minha primeira questão, eu tenho 5 alternativas. Então, ó, qual que é a minha probabilidade, né, de acertar? É uma. Eu vou marcar um apenas. Então, eu tenho uma em 5. Ou seja, a probabilidade de sucesso. Quando eu for fazer a probabilidade do eventual, eu vou fazer o quê? Individualmente. Ou seja, eu vou aplicar Bernoulli. Certo? Então, eu vou fazer a primeira questão. Então, eu não vou fazer, por exemplo, 10 questões. Não, eu tenho uma questão, tem 5 alternativas. Na próxima questão, eu tenho o quê? Mais 5 alternativas. Então, eu vou fazer o quê? Individualmente. Quando eu for fazer a probabilidade do sucesso, eu vou fazer por Bernoulli, que é um ensaio. Então, um ensaio é o quê? Uma questão. Então, tem uma em 5, tá? Depois, quantas questões eu vou ter que resolver? O número ele quer que resolve 10 questões, né? Então, aqui é o quê? Binomial. Então, o número de questões é a minha binomial, ou seja, eu tenho 10 ensaios, tá? Poderia ser menos, né? Mas ele falou 10 questões, então vai ser binomial. Então, eu vou olhar como um todo, ou seja, 10, tá? E por último, né? O K aqui representa a quantidade de sucesso que ele quer que aconteça. Ou seja, quantas questões ele quer que aconteça? Que ele quer que acerta, né? Probabilidade de acertar. 6, galera. Então, o meu K vale quanto? 6 é o número de testes do sucesso. Então, eu vou ter que fazer o quê? Ele quer que o meu sucesso aconteça 6 vezes. Ele quer a probabilidade de acertar 6, né? Então, tá aqui as minhas informações. E por último, o meu fracasso. Se o meu sucesso é 1 sobre 5, o meu fracasso é o quê? 1 menos o sucesso, que é P. Então, vai ficar o quê? 1 menos 1 quinto vai dar quanto? 4 sobre 5. Então, tem todas as minhas informações aqui para me aplicar na minha fórmula. Então, aqui aplicando minha fórmula, eu tenho, ó, probabilidade do K. O K nós sabemos vale 6, tá? Aqui vai ficar, ó, o K e o N, o total é 10 e o K vale 6. Vai ficar combinação de, né, aqui 6 e 10, de 10 elementos tomados de 6 a 6, que multiplica a probabilidade do sucesso, que é 1 sobre 5, elevado à quantidade de vezes, que é 6, que multiplica a probabilidade do fracasso, que é 4 sobre 5, elevado a 10 menos 6, 4. Então, eu vou resolver esse binomial aqui, ó. Vai ser, ó, 10 fatorial sobre 6 fatorial, que multiplica 10 menos 6 fatorial. Tá? E aqui eu apenas vou copiar. Então vai ficar 10 fatorial em cima, e embaixo vai ficar 10 menos 6, vai dar 4 fatorial. Então embaixo vai ficar aqui, ó, 6 fatorial, que multiplica 4 fatorial. Eu vou abrir esse 10 aqui até chegar no 6 fatorial para eu cortar com esse aqui. E o 4 fatorial, pessoal, dá 24. Então eu vou cortar 6 fatorial com 6 fatorial, vai ficar o quê? Ó? 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vai dar quanto? 5.040. E aqui embaixo 24. Que multiplica, ó, 1 elevado a 6 é 1, 5 elevado a 6 é 15.625. Que multiplica 4 elevado a 4 é 256. E 5 elevado a 4 é 625. Multiplicando todo mundo aqui em cima e dividindo pela multiplicação de todo mundo aqui embaixo, vai dar aproximadamente 0,0055. Ou seja, multiplicando por 100 vira o que? Porcentagem, tá? E multiplicando isso aqui por 100 vai dar quanto? 0,55. Ou seja, a probabilidade de você, em 10 questões, você chutar todas e acertar 6 é de 0,55%. Ou seja, você não tem nenhum por cento de probabilidade de acertar 6, não dá nenhum por cento.
tá bom? Quanto mais você aumenta, por exemplo, qual a probabilidade de acertar 9? Vai cada vez diminuindo. Qual que é a probabilidade de acertar 1? Aí a chance é alta, né? Chutou 10, a chance é alta de você acertar só 1. Agora, quanto mais acerto você vai colocando aqui, menos a sua probabilidade vai só cada vez mais diminuindo. No caso aqui de 6, deu menos de 1% de você acertar 6 questões ao chutar 10, tá? Lembrando que estamos trabalhando com probabilidade. Olha só, exemplo 2, pessoal. Jogando-se um dado 5 vezes, qual é a probabilidade de ocorrer o número 5 exatamente 2 vezes? Então vamos lá, primeiro, sucesso, tá? Então eu vou fazer um ensaio, o sucesso eu vou fazer o Bernoulli, vou jogar o dado 5 vezes, né? Então eu vou analisar uma vez de cada, né? Ou seja, uma de cada vez. Então primeiro, eu tenho no lançamento de um dado, eu tenho o número 6 possibilidades, né? Mas eu quero que saia o número 5, então vai ser 1 em 6, né? Então Bernoulli. Qual a quantidade de vezes que eu vou executar os meus ensaios? 5 vezes, então binomial, tá? Agora, ele quer que saia o sucesso quantas vezes? Ele quer que saia o 5 2 vezes, então o K vai valer 2, tá? Os testes do S, ou seja, o teste do sucesso. Quantos testes que eu quero que saia e ocorra sucesso? 2 vezes, então o K vale 2. E o fracasso? 1 menos P. O P vale 1/6, então o fracasso vai dar quanto? 5/6. Pronto, pessoal, apenas vamos substituir na forma, tá? Então, a probabilidade do A ocorrer, do sucesso ocorrer 2 vezes, tá? Aqui é a probabilidade do sucesso ocorrer 6 vezes. Aqui é a probabilidade do sucesso ocorrer 2 vezes, que ele falou. Aqui é que sai o 5 exatamente 2 vezes. Então, vai ficar combinação de 5 elementos tomados de 2 a 2, que multiplica sucesso sobre 6 elevado a 2, né? Ele quer que aconteça 2 vezes, vezes a probabilidade do fracasso, que é 5 sobre 6, aí no caso são 5 ensaios, ele quer que 2 ocorra sucesso, então 3 vai ocorrer fracasso. Então, vai ficar... Combinação de 5 elementos somados de 2 a 2, galera, dá 10, tá? Se você fizer aí o binomial disso aqui, vai dar 10, tá? Então, ó, 1/6 elevado a 2. 1 elevado a 1 vai dar... no caso aqui eu tenho 1 elevado a 2, né? Que vai dar 1. 6 elevado a 2 dá 36. Aqui vai dar 5 elevado a 3. Aqui vai dar 6 elevado a 3. Resolvendo aqui, ó, vai dar... Tudo aqui em cima vai dar 1.250 e resolvendo tudo aqui embaixo vai dar 7.776, que dá aproximadamente 0,16, tá? Multiplicando isso aqui por 100, vai virar o quê? Porcentagem, ou seja, vai dar exatamente 16%. Ou seja, a probabilidade ao lançar um dado 5 vezes, qual a probabilidade do número 5 sair 2 vezes? 16%, galera. Então é isso aí, tá? Isso é distribuição binomial, tá? Entendemos aqui o que é um ensaio de Bernoulli, tá? Os ensaios de Bernoulli, para depois a gente passar para a distribuição binomial. Por quê? Porque entendendo os ensaios de Bernoulli fica mais fácil da gente entender o que é a distribuição binomial. Certinho, galera? Então é isso aqui, tá? Nosso conteúdo de hoje de distribuição binomial está aqui dentro dessa aula. Todo o conteúdo de distribuição binomial está aqui dentro da aula. Basta agora você praticar, resolver exercícios sobre distribuição binomial para você deparar com todo tipo de exercício possível que possa aparecer para você e você ficar fera em distribuição binomial, que é um tipo de probabilidade. Ok, pessoal? Então, ficamos por aqui e fui!